E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, hein, galerinha? Vamos respirar, vamos ficar tranquilos, olha o tempo, vamos agora realizar a nossa revisão geral para a recuperação. Isso mesmo, meus queridos, estou falando da aula 17.1. Na aula 17.1 aí, ó, na sua tela, a gente vai falar agora. Eu quero que todos assim, ó, fiquem atentos, prestem atenção na aula de revisão para a recuperação da unidade 1. O tio selecionou aqui alguns temas, tá bom? Vamos falar dos sistemas agroflorestais, classificação dos SAFs, classificação com base no arranjo da estrutura aí na sua propriedade e classificação com base na estrutura. Mas para o meu querido diretor, don't forget time, diretor, time! Aê, cabra bom! Meus queridos, outra coisinha. Vamos anotar item por item, quando a gente for abordar aqui cada aula dessa, para nossa recuperação, que é daqui a pouco. Então, eu gostaria que você pegasse e ficasse, ó, risca aí, tudo que ficar em dúvida, porque a gente sempre vai realizar atividade para fixar, tá bom? Durante cada tema desse aqui. Então, vamos começar logo, professor. Vamos lá, galerinha. De olho na tela, meus queridos. Olha aí, ó, sistemas agroflorestais, foi na aula 3.1. Na aula 3.1, quando nós falamos sobre os sistemas agroflorestais, colocamos o conceito, não é isso? Não só o conceito, prof, mas nós falamos sobre o que são, o que é o sistema agroflorestal, quais os objetivos dos SAFs, onde são aplicados e os benefícios. Então vamos só revisar aí rapidinho, dar uma olhada rápida, para a gente não esquecer. Olha aí, ó. Chamado pela abreviação SAF, SAF, o sistema agroflorestal é uma forma de uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, com frutíferas ou madeireiras, com cultivos agrícolas e ou animais. O objetivo do formar sistema produtivo e ecológico, mais sustentável, com menos uso de insumos externos. Diminuir o sistema de mercado para o agricultor, diminuir os riscos de mercado para o agricultor por meio de uma variedade de culturas e espécies animais como valor econômico e fácil comercialização. Pra cá, aqui, meu diretor. Meus queridos, lembrando, os SAFs nós podemos dividir ele em dois grupos, não é? Tem a atividade agrícola, que a gente cultiva aí, ó, atividade agrícola, horticultura, floricultura, não é isso? Silvicultura, que é a plantação de árvores arbóreas, árvores que podem ser utilizadas, frutíferas. Toda atividade agrícola a gente coloca aqui num patamar. E tem a atividade pecuária. Atividade agrícola são todas as cultivares que a gente planta na horta, não é isso? Também tem paisagismo, porque é produção de mudas. Ou mudas que vão ser frutíferas, que vão dar frutos, hortaliça, orelícolas. Mas agora tem a atividade pecuarista, que é criação. E não é só gado, é também carneiro, cabra, vaca, boi. Tem também galinha de corte, galinha de postura, tem coelho, tem criação de peixe. É uma N variedade de criações. Então, tudo que se trata de animais é pecuária. Tudo que se trata de vegetais é agrícola. Então, nós temos sistemas agroflorestais, onde você vai inserir uma atividade agrícola dentro de uma área florestal e atividade pecuarista dentro de uma área florestal. Claro que isso nós vimos lá na aula, que tem toda uma normativa, uma regra para que você faça o alinhamento entre espécies arbóreas lenhosas. Quem são essas espécies arbóreas? Essas espécies lenhosas são as árvores nativas. Essas árvores nativas que estão ali na sua propriedade,
elas têm uma interação com a fauna. Então, a árvore nativa, flora, são sistemas florestais, sistemas de árvores que dão fruto, ou aquelas que não dão fruto para o homem comestível, mas dão fruto para os animais. Ela tem essas interações com os animais silvestres. E aí, quando você insere uma atividade agrícola, essa atividade agrícola de cultura tem que ser alinhado. E também você pode inserir uma atividade pecuarista, quer dizer, trabalhar com produções vegetais e tem as produções animais, tá bom? Mantendo o equilíbrio entre essas relações de árvores nativas, animais silvestres, com cultivares. Aumenta a tela, meu diretor. Então, onde são aplicados? Olha aí, elas podem ser aplicadas em áreas para restauração. Então, não é, por exemplo, professor, lembra que nós falamos? Meu diretor, back, você pode utilizar um sistema agroflorestal, você pode colocar lá a produção de uma determinada cultivar, não para a produção de frutos, folhagens, né, as folhoginosas, mas para restaurar uma área que foi degradada, tá? Uma área que sofreu alguns fatores ambientais ou fatores naturais que possam dar devastou uma região. Então você pode utilizar para restaurar florestas, recuperar áreas degradadas e também desenvolvimento de novos cultivares naquele local. Aumenta aí, diretor. Benefícios dos SAFs. A utilização de SAFs se justifica pela necessidade de associar produção agropecuária com serviço ambiental. Lembra? Não é só produção de vegetal, não é só criação de animal, mas você também pode fazer uma forma de turismo agroecológico na sua propriety. Esses, auxiliam no processo de diminuir e aumentar as possibilidades de fixação de nitrogênio na área, sequestro de carbono, conservação do solo, diminuição de erosão, vossoroca, lixiviação e aumenta também o processo de desenvolvimento da biodiversidade em sistemas produtivos. E aí, como eu falei para vocês, aí vamos fazer um exercício aí para recuperar, para relembrar, tirar as dúvidas e verificar como é que tá indo, porque daqui a pouco é a provinha, meus queridos. É sim, olha aí, a primeira The Question. Cara, a primeira The Question foi boa, não foi? Primeira The Question, essa foi boa. Quais são os benefícios dos SAFs? Aí a nossa querida idolatrada Tatatapita, aí os SAFs vêm se destacando na agricultura familiar e na permanência do homem no campo. A utilização dos sistemas agroflorestais se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária com serviços ambientais, tais como sequestro de carbono, aumento do estoque da qualidade da água, ou também, remanescentes, Remanescentes não, nascentes, que remanescentes. Conservação do solo, diminuição da erosão, aumento da biodiversidade de sistemas produtivos. E mais uma, qual foi a outra aula que nós vamos revisar, professor? Aula 4.1, que é a classificação. Como é que eu classifico os SAFs? Eu classifico como um aspecto ecológico, aspecto econômico e os aspectos funcionais. The first, dentro dos aspectos ecológicos, essa classificação leva em consideração a localização geográfica, a situação topográfica e a complexidade biológica. Professor, o que são os aspectos funcionais? Os SAFs de produção são aqueles que têm como objetivo a principal função, a produção de alimento. Então, eu vou colocar aqui, Produção, gente, borracha. A canetinha quando vai. A produção de alimentos ou fibras para atender o consumo.
E esses são os SAFs de produção. And os SAFs de proteção são aqueles que têm a função principal a proteção dos elementos naturais, como os mananciais, por exemplo. Pessoal, proteção dos elementos naturais, claro, tem os mananciais, né, o sistema hídrico natural, mas bem como toda a constituição do habitat de animais silvestres, bem como o habitat de determinadas árvores que são endêmicas, vegetais endêmicos que só ocorrem em uma determinada região aqui do nosso estado de Rondônia, pois sempre estão associados ao processo evolutivo de outros animais, quer dizer, outros animais dependem daquele vegetal para sobreviver e fazer a sua interação em relação à reprodução, à alimentação dentro daquele ecossistema. Então nós temos aí, ó, todos os aspectos ecológicos, funcionais. Já os aspectos econômicos. Os SAFs podem ser definidos como de subsistência e intermediário. Subsistência é o quê, professor? Quando você realiza lá uma atividade agrícola, agricultura familiar de subsistência, ele não vai na cidade comprar nada, ele produz tudo na fazendinha dele. Só que quando tem uma produção um pouco mais elevada, ele pode se utilizar daquele excesso de produção para a fabricação do próprio alimento interno, para os animais ou vender nas feiras locais, né? Então, vamos lá recuperar, vamos tirar algumas dúvidas, vamos fazer uma atividade de fixação, porque daqui a pouco é a avaliação de recuperation. Recuperation, every never-dation. Acho que a gordura da bochecha está fazendo isso. Entre os benefícios do SAF, o que podemos destacar? O melhor controle da temperatura, da umidade relativa do ar e a umidade do solo. Pessoal, professor, ai, qual que é isso aí? Eu não entendi. Meus queridos, principal característica também, benefício dos SAFs, é melhorar a temperatura. Lembra quando a gente entra numa floresta, o ar é mais pesado, úmido, abafado, quente, porque tem uma dinâmica ali dentro. E com a mudança climática, o tempo seco, baixa porcentagem de umidade relativa do ar, está muito baixo. Isso faz com que ocorra, então, uma degradação do quê, meu diretor? Degradação do sistema do solo, porque o solo fica muito ressecado. E o solo tem que ter uma dinâmica, os micro-organismos daquele solo, ele tem que estar fazendo uma troca gasosa com o meio, para fazer com que ocorra a decomposição daquelas folhas. Então, o SAFs auxilia nesse processo de manter a temperatura, isso diminui os riscos de queimada em relação dentro de uma área florestal, a umidade relativa do ar e também do solo. Porque se o solo não ficar com uma determinada umidade, os nutrientes não conseguem ser absorvidos pelos vegetais, tá? Ok. Aula 5, classificação com base no arranjo. No arranjo, pessoal, it's the phrasing. Nobody. Arranjo espacial. E tem também o arranjo de tempo. Professor, qual a diferença? O arranjo espacial e o arranjo de tempo. O arranjo espacial, em relação ao arranjo de tempo, ele tá delimitado no sistema de contínuo, sazonal. Por exemplo, o plantio do cacau tem uma forma contínua de espaçamento de 3x3 associada à bananeira. Só que ele tem uma região, uma zona. Qual é a distância? Espaço é a distância entre plantas e linhas. Então, quando tu passa aí, ó, pela BR, tu vê aquele tapete, ou então tu vê aquelas árvores, aqueles pomares, e é tudo sincronizado, a distância entre linhas e entre plantas. Isso favorece, pessoal, até no bananal, isso favorece que você tenha uma dinâmica, uma aeração, favorece que não ocorra
competitividade de nutrientes e favoreça que ocorra incidência solar uniforme no pomar. E professor, oi. Sistema misto, tá, pessoal? Isso quando a gente está falando também de você... Misto, sistema misto. Como é que chama também? Não é rotação de cultura. A rotação de cultura é quando só planta uma coisa, depois tira e coloca outra. Agora você... Consórcio! Consórcio! Você colocou cacau com banana, você colocou ali cacau, banana e café. Aí você faz um consórcio. Não é consórcio para tirar carro, não. Petoíba. E também nós temos aí o espaço forte! Arranjo de tempo. Ele é sequencial, simultâneo e também tem uns livros que trazem como complementar. Então nós temos aí o cultivos anuais. Tem anual e tem cultivo perene. Então, pessoal, quando nós estamos falando disso, ele é mais voltado para a criação de animais, tá bom? Quando você vai fazer a inserção da pecuária dentro das atividades. E professor, como é que eu posso lembrar disso para minha prova de recuperação daqui a pouco? Vamos tirar algumas dúvidas. Vou ler aí a questão para a gente fixar, porque daqui a pouco tem a nossa avaliação de recuperação. Né? The question 3. Defina pomares agroflorestais. Uai! Sem ver. Professor, para mim, meu diretor. Sem ver, meus queridos. Pomares agroflorestais. Não precisa. Lembra que a resposta não precisa estar idêntica com as mesmas palavrinhas, mas tem que contemplar. É quando você insere, meus queridos, uma cultura, uma cultivar, uma frutífera dentro de uma área florestal, mas que ocorra interação entre elas e não pode ocorrer competitividade de água, competitividade de luz, de incidência solar, competitividade de nutrientes, hídrico, competitividade de nutrientes. Não pode ocorrer competição de água e incidência solar, ok? Mas, aumenta para mim, meu diretor. São sistemas de cultivos perenes, semelhantes a pomares. Pomares são frutíferas. A diferença está em conter espécies com função produtiva ou funções ecológicas. Lembra? Você pode utilizar árvores que não têm uma produção de fruta, mas pode ter o quê? Oleaginosa, pode ser utilizado para espantar alguns animais, tá bom? E professor, classificação com base na silviagrícola, silvipastoril e agrosilvipastoril. Meus queridos, é muito fácil. Quando você coloca espécies florestais dentro de uma atividade agrícola, silvipastoril. Silviagrícola. Quando você pega árvores frutíferas dentro de um sistema florestal, por exemplo, cacau, maracujá, dentro da floresta, silviagrícola. São atividades de agricultura. E silvipastoril é quando você tem criações relacionadas com o quê, professor? Relacionadas com, plantei árvores para formar madeira, eucalipto. Entre essas produções, bota um gado para pastar, bota a cabra, a ovelha, caprino. Isso são atividades que você associa criação com floresta. E agrosilvipastoria, quando você coloca as duas ao mesmo tempo. Professor, uma atividade para eu fixar. Aí, questão 4. Quais são os benefícios do sistema agrosilvipastoril? Conservar. É o que a gente chama de ILPF, pessoal. Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Mas, meus queridos, para mim, meu diretor, galerinha, finalizando essa aula de revisão para a nossa recuperação, respira. Tá tudo aí, na cachola, na cabina, não se preocupe não, viu?
Respira, faça sua recuperação. O tio fica torcendo aqui por vocês e daqui a pouco eu volto. Tchau, galera. Boa avaliação.